desconhecido, mas porque está dedicada ao Deus que a humanidade adora na forma de muitos nomes. Será este o mesmo Deus que nós servimos? Este não é o Deus que eu sirvo. Não tem nenhum segredo. Ele diz que não há outro nome debaixo da terra pelo qual possamos ser salvos, e esse nome é Jesus. Mas este Deus que está aqui tem muitos nomes. Pode ser Baal, pode ser Buda, pode ser Krishna, pode ser qualquer desses nomes, pode ser qualquer deles. Este era o símbolo que os hititas utilizavam para o seu Deus. É a face de Apolo com a palma à sua volta. E podem substituir esta cara pela terra. Porque a Terra é Deus, é Gaia. E aqui temos uma citação de Tex Mars. Diz que aquela sala de oração, na verdade, tem uma forma de pirâmide, apesar de não ter a pedra do topo. E diz que na parede existe um simbolismo oculto. E, portanto, na verdade, tem uma forma de trapézio. Aqui temos 3 citações. Diz que quando se entra nesta sala, vem-se da escuridão para a luz, e isto é um símbolo maçom. Diz que a Irmandade Satânica é chamada a Ordem do Trapézio, e também o fundador da Igreja Satânica se refere a este princípio oculto da lei do trapézio. Quando há ali reuniões, as pessoas cantam "Eu sou, eu sou, eu sou", repetidamente. Robert Mueller escreve que Hammarskjöld encontrou Deus nas Nações Unidas e que na fase final da sua vida os seus escritos estavam cheios de espiritualidade e de misticismo. Vamos ler agora citações sobre Alice Bailey. É mais um destes grupos afiliados das Nações Unidas chamados a Boa Vontade do Mundo. E o objetivo desta organização era preparar o mundo para a reaparição de Cristo. E Robert Mueller, na verdade, é uma das pessoas mais importantes na história das Nações Unidas. Não foi apenas subsecretário-geral, foi o chanceler da Universidade das Nações Unidas para a Paz e foi o responsável pela Festa da Paz Peace Party do ano 2000. E temos aqui uma das suas citações. Decidam abrir-se a Deus e a vocês próprios e vocês serão transformados em infinito e atingirão finalmente a vossa natureza divina e estupenda. O que é que ele está a dizer? Ele está a dizer que é Deus. E reparem como nós vimos exatamente o mesmo tipo de ideias quando olhamos para os maçons. Robert Mueller é também o autor do chamado currículo base para o mundo. E, na verdade, o que é ensinado nas escolas públicas é baseado neste currículo fundamental mundial. É a base da nova educação universal. Todas as vossas crianças e todas as nossas crianças estão a ser sujeitas a este tipo de educação. Vamos ver o que é dito no prefácio deste livro sobre o currículo mundial. Diz que a filosofia de base sobre a qual está construída a escola de pensamento de Robert Mueller pode ser encontrada nos ensinamentos de Alice A. Bailey. A relação. Ou seja, os escritos de Alice Bailey, na verdade, são os fundamentos da educação que está hoje por todo o lado. Ele próprio escreve isso. Vamos ver o que é que Alice Bailey tem para dizer-nos. Ela diz que 3 fatores ocultos estiveram a governar, a dirigir o desenvolvimento das Nações Unidas. Ela não diz quais foram esses fatores. E diz que dentro das Nações Unidas há um grupo nuclear de pessoas que sabem disto e que têm este conhecimento. Isto é interessante. Lembrem-se que Blavatsky, aqui temos Blavatsky representada, Annie Besant e Alice A. Bailey eram teosofistas. E a teosofia, e temos aqui um livro sobre a teosofia, ensina a imortalidade, a reencarnação e a divindade do homem. E, portanto, esta é, na verdade, a base deste currículo que está nas nossas escolas. Aqui temos profecias do Alcu e diz que aqueles da hierarquia conhecem pelo nome de Alice A. Bailey. E ela conhece-me através de 2 dos meus nomes. Qual é a divindade que tem 2 nomes? Lúcifer tem 2 nomes, porque ele é androgénico. Ele é ao mesmo tempo macho e fêmea. Ísis e Osíris. E pode perguntar, mas então onde é que está Horus? Ele é a reencarnação de Osíris. E portanto temos sempre 2 nomes, 2 lados. A Bíblia diz em Apocalipse 16 que os espíritos dos demónios que realizam milagres vão ser enviados para os reis desta terra e de todo o mundo para poder reuni-los para a batalha que vai haver naqueles dias.
E porquê é que nos surpreendemos quando conseguimos ver que estas coisas realmente estão a acontecer? Isto, na verdade, não é nenhuma teoria da conspiração. Isto são factos evidentes, aqui os temos. Lembram-se que Blavatsky disse que Lúcifer, na verdade, era Deus, e que era macho e fêmea, e que era Satanás, Lúcifer, e que é tudo a mesma coisa. E, portanto, quem era o Deus de Alice A. Bailey? Lúcifer, na verdade. E essa é a base do sistema educacional que nós temos hoje. E, portanto, não se admirem que saiu uma lei recentemente que não permite que seja feita uma oração a Jesus Cristo nas escolas públicas. É uma ofensa aos direitos humanos e uma ofensa aos muçulmanos. E, portanto, eu posso orar em todos estes nomes e não posso orar no nome do meu Deus? Isso é blasfémia. E, portanto, estas pessoas são a base. Alice A. Bailey, temos aqui os seus escritos, que já vimos no outro dia. E vimos que ela dedicou a sua vida àquele que havia de vir. Cristo trabalha para todos os homens, independentemente da sua fé. Ele não pertence mais ao mundo cristão do que pertence ao mundo dos budistas ou dos maometanos. Não há qualquer necessidade dos homens se juntarem à Igreja de Cristo para se associarem com Cristo. E isto é de Jesus Cristo, sim ou não? Este Cristo será Jesus, que ela fala, sim ou não? Não. Não pode ser o mesmo. Tem de ser outro. E esta citação é realmente extraordinária. Ela diz que ele virá para um mundo que será, na sua essência, apenas um mundo. E, portanto, não tem de estar completado ainda este processo. E lembrem-se, também vimos esta citação antes, que só aqueles que têm um espírito da inclusão, da abrangência, serão aceitados por ele. Mas aqueles que têm o espírito da exclusividade e da separação, eles serão expostos. Esses são aqueles que terão de ser eliminados. E ela diz que ele virá quando uma certa quantidade de paz terá sido restaurada nesta terra. E, portanto, eles apenas têm de estar um bocadinho nos princípios de haver paz. Não tem de estar paz completamente criada. E esta paz tem de estar baseada em boa vontade educada ou proveniente da educação. O que é que significa isto? Significa que não pode haver nenhuma distinção entre nação e nação, entre religiões umas das outras, grupos uns dos outros e homens de homens. Não pode haver distinção. E isto é realmente o panteísmo no seu aspecto mais extremo. Isto é a fusão de tudo num grande prato de sopa. Caldeirão de sopa. Em que o heterossexual está contente, não tem problemas em viver ao lado do homossexual. Em que o muçulmano está satisfeito de viver ao pé do hindu. Em que o cristão não se importa de viver ao lado do muçulmano, mas acima de tudo de ter a mesma religião. Temos de ter um espírito de inclusão para poder pertencer a isto. Mas se dissermos isto está errado e não queremos ter nada a ver com isso, então temos de ser eliminados, mortos. Porque o mundo não tem lugar para pessoas assim. Isto é interessante. Reparem que na doutrina pode haver diferenças entre vocês e os outros, mas na verdade o que é necessário é ter amor e ter boa vontade prática, pragmática. E portanto esta é a nova teologia. E portanto devemos promover a boa vontade mundial. É isso que precisamos. E portanto este Cristo, o novo Cristo, irá levantar esta irmandade dos homens. Portanto, se eu amar a todos, independentemente dele ser isto ou aquilo ou aquele outro, e aceitá-lo exatamente como ele é, então somos parte do sistema. E, portanto, as Nações Unidas serão a visão para o mundo. E depois fala-se aqui em imortalidade. É para isso que nós caminhamos. Quem é o capelão principal das Nações Unidas? Temos-lo aqui. Chama-se Sri Chinmoy. Ele é um místico hindu. Ele é o sacerdote principal das Nações Unidas. Ele esteve recentemente em África. Nelson Mandela foi ter com ele e deu-lhe um grande abraço. E, em conjunto, eles puseram um poste em memória da paz no cimo do Templo do Monte. A Montanha da Mesa, na cidade do Cabo. Puseram uma placa no aeroporto. E quando eu agora chego a este aeroporto, diz que este é um aeroporto da paz de Sri Chinmoy. É tão agradável poder partir, levantar voo de um aeroporto assim. Ele diz que as Nações Unidas são a resposta para a ignorância e para o sofrimento do mundo. Ele diz, a não ser que nós percebamos que fazemos parte de uma grande família humana,
não podemos ter esperança de conseguir trazer paz e felicidade. Isto é o Dalai Lama a escrever. E, portanto, se nós pensarmos nisto um bocadinho,